Fala, galera! Basquete não é só um esporte, né? É um baú cheio de histórias, momentos inesquecíveis, tipo um Maracanã lotado em dia de Fla-Flu. E hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse universo. Preparem-se para descobrir 10 curiosidades inacreditáveis sobre o basquete. Coisas que você, mesmo sendo aquele fã que não perde um jogo da NBA, provavelmente não sabe. Então já deixa o like, ativa as notificações, porque o que vem por aí é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Ano de 1891. Um ano que ninguém imaginava que mudaria o mundo dos esportes para sempre. Inverno daqueles de congelar até os pensamentos em Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. A neve cobria tudo, e o frio era de rachar. Professor James Naismith, um educador visionário, precisava de um esporte para a galera jogar no inverno, dentro de um ginásio, sem virar picolé. Ele queria algo que mantivesse os alunos ativos e entretidos. Aí ele teve uma ideia, digamos, inusitada. Pegou uma cesta de pêssegos, pendurou a 3 metros de altura e... tcharam! Nascia o basquete. Quem diria que uma simples cesta de frutas poderia dar origem a um esporte tão dinâmico? E não pense que a cesta tinha fundo, não. Toda vez que a bola caía na cesta, era aquela gincana para ver quem subia numa escada para pegar. Imagine só, a cada ponto marcado, uma pausa para recuperar a bola. Mas essa gambiarra, improvável, deu origem a um dos esportes mais amados do planeta, viu? O basquete cresceu e se transformou, conquistando corações ao redor do mundo. De uma cesta de pêssegos para um fenômeno global, o basquete é a prova de que as melhores ideias podem surgir nos momentos mais inusitados, tipo um pastel de feira inovador. Hoje, com equipamentos modernos e arenas gigantescas, o espírito do improviso de Naismith ainda vive em cada drible e arremesso. No comecinho, usavam uma bola de futebol. Isso mesmo, uma bola de futebol, a redonda, a clássica, a paixão nacional. Imagine só, jogar basquete com uma bola de futebol. Era o que tinha na época. E eles faziam o melhor que podiam com o que tinham. Naquela época, o Naismith teve que se virar com o que tinha, né? Ele estava apenas começando a desenvolver o jogo que hoje conhecemos e amamos. Bola de futebol no basquete? Era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. A bola era difícil de controlar, e o jogo era bem diferente do que vemos hoje. O jogo era lento, desajeitado, parecia até pelada de domingo. Os jogadores tinham que se esforçar muito mais para driblar e arremessar. Anos depois, finalmente alguém teve a brilhante ideia de criar uma bola específica para o basquete. Isso mudou tudo. A bola laranja, com 76 centímetros de circunferência e pesando cerca de 600 gramas, virou um ícone do esporte, tipo o pão de queijo em Minas Gerais. Ela foi projetada para ser mais fácil de manusear e arremessar. Hoje, vemos jogadores dominando a bola com maestria. Eles fazem coisas incríveis com a bola, que antes seriam impensáveis. Kyrie Irving, Stephen Curry, LeBron James. Esses caras são verdadeiros artistas com a bola. Esses caras fazem mágica com a bola laranja. Parece até que ela tem vida própria. Cada drible, cada arremesso, é uma obra de arte em movimento. O basquete pode parecer complicado, cheio de regras e detalhes, tipo manual de instrução de TV nova. Mas, na verdade, é um jogo de simplicidade genial. Mas no começo era tudo muito mais simples. Naismith criou apenas 13 regrinhas básicas. Essas regras foram pensadas para manter o jogo dinâmico e acessível. E acreditem, essas 13 regras são a base do jogo até hoje. Elas foram a fundação sobre a qual o basquete moderno foi construído. Claro, algumas coisas mudaram. O basquete evoluiu, mas a essência continua lá, firme e forte, tipo o gol do Gabigol. A paixão e a emoção do jogo permanecem inalteradas. Uma das regras originais dizia que era proibido driblar. Isso mesmo, no início, os jogadores só podiam passar a bola ou arremessar. Era só passar a bola ou arremessar, tipo jogar bobinho na escola.
Imagine como o jogo era diferente sem o drible. Com o tempo, o basquete foi evoluindo, se adaptando. As regras foram sendo ajustadas para tornar o jogo mais emocionante e competitivo. Novas regras surgiram, outras foram deixadas de lado, tipo aquela camiseta da seleção de 98. Cada mudança ajudou a moldar o jogo que conhecemos hoje. Aquelas 13 regrinhas originais do Naismith foram o ponto de partida para tudo que a gente vê hoje nas quadras. Um legado e tanto, hein? Elas são a prova de que, às vezes, a simplicidade é a chave para a genialidade. O primeiro jogo da história do basquete, lá em 1892, foi de dar sono. O placar final, 1-0. Parece piada, né? Mas naquela época, o basquete ainda estava engatinhando, aprendendo a andar. Aquele jogo histórico, por mais modesto que tenha sido, plantou a semente para o que o basquete se tornaria. E olha só onde a gente chegou. Jogos emocionantes, craques que desafiam a gravidade, tipo o Santos Dumont, uma legião de fãs apaixonados, igual torcida em final de campeonato. Quem disse que basquete é coisa só de homem? As mulheres chegaram chegando no esporte, mostrando que entendem do riscado. O primeiro jogo feminino aconteceu em 1892, apenas um ano depois da criação do esporte. Elas conquistaram seu espaço, mostraram seu talento e garra. E hoje são uma força imparável no basquete, tipo um tsunami. A WNBA é a prova disso. As jogadoras são verdadeiras estrelas, inspirando milhares de meninas ao redor do mundo a correrem atrás dos seus sonhos, igual a Marta faz no futebol. A enterrada é um dos momentos mais emocionantes do basquete, mas acreditem se quiser, essa jogada espetacular já foi proibida pela NBA. De 1967 a 1976, a Liga Americana decidiu banir as enterradas. Podem acreditar? Felizmente, a NBA voltou atrás. Afinal, o que seria do basquete sem as enterradas espetaculares de Michael Jordan, LeBron James, Shaquille O'Neal? Seria como carnaval sem samba, São João sem forró. Graças aos céus, a regra absurda foi abolida. A NBA que a gente conhece hoje é sinônimo de sucesso, de dinheiro, de estrelas globais, tipo novela das 9. Mas nem sempre foi assim. Nos anos 1950, a Liga Americana passou por uma crise tão grande que quase foi pro buraco, viu? Mas como diz o ditado, depois da tempestade, vem a bonança. Nos anos 1980, surgiram dois monstros sagrados do basquete, Magic Johnson e Larry Bird. Com um talento absurdo e uma rivalidade épica, tipo Corinthians e Palmeiras, Magic e Bird reacenderam a paixão pelo basquete nos Estados Unidos. A NBA voltou a crescer, a se popularizar, e o resto, como dizem, é história. O basquete é um fenômeno global, igual feijoada no Brasil, com mais de 450 milhões de fãs espalhados por todos os cantos do planeta. Ele só perde para o futebol em popularidade. O basquete é um esporte emocionante, imprevisível, cheio de reviravoltas, tipo novela das 7. E o melhor, pode ser jogado por qualquer um, em qualquer lugar, com uma bola e uma cesta. Dos Estados Unidos à China, do Brasil à Espanha, o basquete une pessoas de todas as culturas, idiomas e origens, como um churrasco de domingo. E não podemos esquecer das Olimpíadas. A cada 4 anos, o mundo para ver os melhores jogadores do planeta darem um show de talento e patriotismo nas quadras, levando a galera à loucura. Você já viu um jogador marcar 100 pontos em um único jogo? É de cair o queixo. Em 1962, Wilt Chamberlain, jogando pelo Philadelphia Warriors, protagonizou uma das maiores atuações individuais da história do esporte, colocando a bola para dentro como ninguém. No final do jogo, o placar marcava Philadelphia Warriors 169 contra 147 New York Knicks. Chamberlain marcou 100 dos 169 pontos do seu time. Essa atuação histórica jamais foi igualada na NBA. Chamberlain escreveu seu nome na história do basquete com letras de ouro. Virou lenda. O basquete não se limita às quadras polidas e aos ginásios lotados. Ele também floresce nas ruas, nos parques, nas comunidades, com o famoso basquete de rua, o streetball. No streetball, esqueça as regras rígidas e os árbitros chatos. Aqui, a liberdade de expressão é a regra. Os jogadores improvisam, criam jogadas espetaculares, desafiam a gravidade com dribles desconcertantes e enterradas de tirar o fôlego, tipo mágica.
Nascido nos Estados Unidos, o streetball se espalhou pelo mundo como um vírus contagioso, conquistando a galera. A influência do streetball no basquete profissional é inegável. Jogadas como o crossover e o ankle breaker, que hoje vemos nos jogos da NBA, nasceram nas ruas, da criatividade e da ousadia dos jogadores de rua, mostrando que talento vem de todos os lugares. E aí, meus amigos, vocês acharam que sabiam tudo sobre basquete? Depois dessas histórias incríveis, deu pra ver que esse esporte é muito mais do que cestas e enterradas, né? É história, é cultura, é superação, é emoção pura. Qual dessas curiosidades te deixou de queixo caído? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos fanáticos por basquete. Vamos espalhar a palavra. E se você curte o nosso conteúdo, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, meus amigos! Fala, galera! Basquete não é só um esporte, né? É um baú cheio de histórias, momentos inesquecíveis, tipo um Maracanã lotado em dia de Fla-Flu. E hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse universo. Preparem-se para descobrir 10 curiosidades inacreditáveis sobre o basquete. Coisas que você, mesmo sendo aquele fã que não perde um jogo da NBA, provavelmente não sabe. Então já deixa o like, ativa as notificações, porque o que vem por aí é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Ano de 1891. Um ano que ninguém imaginava que mudaria o mundo dos esportes para sempre. Inverno daqueles de congelar até os pensamentos em Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. A neve cobria tudo. E o frio era de rachar. Professor James Naismith, um educador visionário, precisava de um esporte para a galera jogar no inverno, dentro de um ginásio, sem virar picolé. Ele queria algo que mantivesse os alunos ativos e entretidos. Aí ele teve uma ideia, digamos, inusitada. Pegou uma cesta de pêssegos, pendurou a 3 metros de altura e... tcharam! Nascia o basquete. Quem diria que uma simples cesta de frutas poderia dar origem a um esporte tão dinâmico? E não pense que a cesta tinha fundo, não. Toda vez que a bola caía na cesta, era aquela gincana para ver quem subia numa escada para pegar. Imagine só, a cada ponto marcado, uma pausa para recuperar a bola. Mas essa gambiarra, improvável, deu origem a um dos esportes mais amados do planeta, viu? O basquete cresceu e se transformou, conquistando corações ao redor do mundo. De uma cesta de pêssegos para um fenômeno global, o basquete é a prova de que as melhores ideias podem surgir nos momentos mais inusitados, tipo um pastel de feira inovador. Hoje, com equipamentos modernos e arenas gigantescas, o espírito do improviso de Naismith ainda vive em cada drible e arremesso. No comecinho, usavam uma bola de futebol. Isso mesmo, uma bola de futebol, a redonda, a clássica, a paixão nacional. Imagine só, jogar basquete com uma bola de futebol. Era o que tinha na época. E eles faziam o melhor que podiam com o que tinham. Naquela época, o Naismith teve que se virar com o que tinha, né? Ele estava apenas começando a desenvolver o jogo que hoje conhecemos e amamos. Bola de futebol no basquete? Era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. A bola era difícil de controlar, e o jogo era bem diferente do que vemos hoje. O jogo era lento, desajeitado, parecia até pelada de domingo. Os jogadores tinham que se esforçar muito mais para driblar e arremessar. Anos depois, finalmente alguém teve a brilhante ideia de criar uma bola específica para o basquete. Isso mudou tudo. A bola laranja, com 76 centímetros de circunferência e pesando cerca de 600 gramas, virou um ícone do esporte, tipo o pão de queijo em Minas Gerais. Ela foi projetada para ser mais fácil de manusear e arremessar. Hoje, vemos jogadores dominando a bola com maestria. Eles fazem coisas incríveis com a bola, que antes seriam impensáveis. Kyrie Irving, Stephen Curry, LeBron James. Esses caras são verdadeiros artistas com a bola. Esses caras fazem mágica com a bola laranja. Parece até que ela tem vida própria. Cada drible, cada arremesso,
é uma obra de arte em movimento. O basquete pode parecer complicado, cheio de regras e detalhes, tipo manual de instrução de TV nova. Mas, na verdade, é um jogo de simplicidade genial. Mas no começo era tudo muito mais simples. Naismith criou apenas 13 regrinhas básicas. Essas regras foram pensadas para manter o jogo dinâmico e acessível. E acreditem, essas 13 regras são a base do jogo até hoje. Elas foram a fundação sobre a qual o basquete moderno foi construído. Claro, algumas coisas mudaram. O basquete evoluiu, mas a essência continua lá, firme e forte, tipo o gol do Gabigol. A paixão e a emoção do jogo permanecem inalteradas. Uma das regras originais dizia que era proibido driblar. Isso mesmo, no início, os jogadores só podiam passar a bola ou arremessar. Era só passar a bola ou arremessar, tipo jogar bobinho na escola. Imagine como o jogo era diferente sem o drible. Com o tempo, o basquete foi evoluindo, se adaptando. As regras foram sendo ajustadas para tornar o jogo mais emocionante e competitivo. Novas regras surgiram, outras foram deixadas de lado, tipo aquela camiseta da seleção de 98. Cada mudança ajudou a moldar o jogo que conhecemos hoje. Aquelas 13 regrinhas originais do Naismith foram o ponto de partida para tudo que a gente vê hoje nas quadras. Um legado e tanto, hein? Elas são a prova de que, às vezes, a simplicidade é a chave para a genialidade. O primeiro jogo da história do basquete, lá em 1892, foi de dar sono. O placar final, 1-0. Parece piada, né? Mas naquela época, o basquete ainda estava engatinhando, aprendendo a andar. Aquele jogo histórico, por mais modesto que tenha sido, plantou a semente para o que o basquete se tornaria. E olha só onde a gente chegou. Jogos emocionantes, craques que desafiam a gravidade, tipo o Santos Dumont, uma legião de fãs apaixonados, e igual torcida em final de campeonato. Quem disse que basquete é coisa só de homem? As mulheres chegaram chegando no esporte, mostrando que entendem do riscado. O primeiro jogo feminino aconteceu em 1892, apenas um ano depois da criação do esporte. Elas conquistaram seu espaço, mostraram seu talento e garra. E hoje são uma força imparável no basquete, tipo um tsunami. A WNBA é a prova disso. As jogadoras são verdadeiras estrelas, inspirando milhares de meninas ao redor do mundo a correrem atrás dos seus sonhos, igual a Marta faz no futebol. A enterrada é um dos momentos mais emocionantes do basquete, mas acreditem se quiser, essa jogada espetacular já foi proibida pela NBA. De 1967 a 1976, a Liga Americana decidiu banir as enterradas. Podem acreditar? Felizmente, a NBA voltou atrás. Afinal, o que seria do basquete sem as enterradas espetaculares de Michael Jordan, LeBron James, Shaquille O'Neal? Seria como carnaval sem samba, São João sem forró. Graças aos céus, a regra absurda foi abolida. A NBA que a gente conhece hoje é sinônimo de sucesso, de dinheiro, de estrelas globais, tipo novela das 9. Mas nem sempre foi assim. Nos anos 1950, a Liga Americana passou por uma crise tão grande que quase foi pro buraco, viu? Mas como diz o ditado, depois da tempestade, vem a bonança. Nos anos 1980, surgiram dois monstros sagrados do basquete, Magic Johnson e Larry Bird. Com um talento absurdo e uma rivalidade épica, tipo Corinthians e Palmeiras, Magic e Bird reacenderam a paixão pelo basquete nos Estados Unidos. A NBA voltou a crescer, a se popularizar, e o resto, como dizem, é história. O basquete é um fenômeno global, igual feijoada no Brasil, com mais de 450 milhões de fãs espalhados por todos os cantos do planeta. Ele só perde para o futebol em popularidade. O basquete é um esporte emocionante, imprevisível, cheio de reviravoltas, tipo novela das 7. E o melhor, pode ser jogado por qualquer um, em qualquer lugar, com uma bola e uma cesta. Dos Estados Unidos à China, do Brasil à Espanha, o basquete une pessoas de todas as culturas, idiomas e origens, como um churrasco de domingo. E não podemos esquecer das Olimpíadas. A cada 4 anos, o mundo para ver os melhores jogadores do planeta darem um show de talento e patriotismo nas quadras, levando a galera à loucura. Você já viu um jogador marcar 100 pontos em um único jogo? É de cair o queixo. Em 1962, Wilt Chamberlain,
jogando pelo Philadelphia Warriors, protagonizou uma das maiores atuações individuais da história do esporte, colocando a bola para dentro como ninguém. No final do jogo, o placar marcava Philadelphia Warriors 169 contra 147 New York Knicks. Chamberlain marcou 100 dos 169 pontos do seu time. Essa atuação histórica jamais foi igualada na NBA. Chamberlain escreveu seu nome na história do basquete com letras de ouro. Virou lenda. O basquete não se limita às quadras polidas e aos ginásios lotados. Ele também floresce nas ruas, nos parques, nas comunidades, com o famoso basquete de rua, o streetball. No streetball, esqueça as regras rígidas e os árbitros chatos. Aqui, a liberdade de expressão é a regra. Os jogadores improvisam, criam jogadas espetaculares, desafiam a gravidade com dribles desconcertantes e enterradas de tirar o fôlego, tipo mágica. Nascido nos Estados Unidos, o streetball se espalhou pelo mundo como um vírus contagioso, conquistando a galera. A influência do streetball no basquete profissional é inegável. Jogadas como o crossover e o ankle breaker, que hoje vemos nos jogos da NBA, nasceram nas ruas, da criatividade e da ousadia dos jogadores de rua, mostrando que talento vem de todos os lugares. E aí, meus amigos, vocês acharam que sabiam tudo sobre basquete? Depois dessas histórias incríveis, deu pra ver que esse esporte é muito mais do que cestas e enterradas, né? É história, é cultura, é superação, é emoção pura. Qual dessas curiosidades te deixou de queixo caído? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos fanáticos por basquete. Vamos espalhar a palavra. E se você curte o nosso conteúdo, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, meus amigos!